seu amor eu te submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Bem forte. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Graça e paz, queridos da PIB Santos. Com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus e daquilo que temos vivido juntos nesse tempo de pandemia, de perdas, mas também de esperança, de que Cristo está sobre tudo e sobre todos, e que nós, como igreja do Senhor, precisamos sim depender mais ainda desse Senhor da igreja. Somos gratos pelas canções que nós ouvimos agora, relembrando quem é o Senhor da nossa vida e a grandeza desse Deus. E para Ele seja o nosso louvor, e para Ele seja a glória devida. Agradecemos ao pastor Alípio, à igreja como um todo, por esse tempo precioso. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que durante essa semana nós estávamos pensando, dentro de tudo que estamos passando, dentro de tudo que o nosso país e o mundo está passando, nós precisamos aprender com Paulo sobre essa esperança que nós temos, e de que em meio a todas as dificuldades, Cristo deve continuar sendo o centro das nossas vidas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E o que eu quero compartilhar está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 16 ao 18. E diz assim, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Gostaria de orar com você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da sua palavra, e diante dela nós nos curvamos, porque ela é palavra rema sobre nós, e que nos conduz a um estilo de vida parecido com Jesus, que é a própria palavra.
Nos ensine nessa noite, Senhor, a aprendermos um pouco mais, ou relembrarmos aquilo que talvez já saibamos o que Paulo está falando aqui, para que nós não venhamos a nos desanimar, mas sim a ter esperança que em meio a tudo isso, ou tudo que passamos por servir ao Senhor, devemos continuar com esperança no Senhor e devemos continuar com o ânimo redobrado por causa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Essa segunda epístola aqui de Paulo aos Coríntios, ela se destaca por seus temas em si, temas que nos leva a confiar mais ainda nesse Deus e em Jesus. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, ele vai falar de consolo nos momentos de aflição, ele vai falar de forças em meio à fraqueza, ele usa a sua própria vida como exemplo, e ele, usando a sua própria vida, ele nos ensina com discernimento os verdadeiros ensinos da palavra de Deus, para nós enfrentarmos com esperança e não nos desanimarmos diante de tudo que estamos vivendo. O apóstolo Paulo serve de exemplo aqui, enviando essa carta, e nós temos o prazer de lê-la nos dias de hoje, para que eu e você, como filhos amados do Senhor, sejamos inspirados na vida de Paulo e continuarmos nos dias de hoje, mesmo em meio a tudo que passamos, mesmo num contexto diferente, numa época diferente, nós devemos aprender com essa palavra a não desanimarmos, a estarmos esperançosos que Cristo está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, nesse tempo nós teríamos vários motivos para desistir, para o desânimo, para perder a esperança. Quantos de nós perdemos entes queridos? Quantos de nós temos pessoas amadas na nossa família que estão agora hospitalizados por causa da Covid? Quantos de nós passamos pela própria enfermidade, como eu passei, e graças a Deus estou aqui? Mas em meio a tudo isso, eu fico pensando, como igreja que somos, quantos de nós podemos estar agora desanimados por causa desse distanciamento, por causa desse tempo em que nós estamos submetidos e obedecemos às autoridades quanto ao estado no ambiente igreja, templo, de termos aquela conversa, de compartilharmos a vida uns com os outros, e até mesmo dentro de casa, talvez estamos distanciados, mas o que nos deixa mais preocupados e tristes é que muitos têm se desanimado e têm se distanciado de Deus, de Cristo Jesus. O convite que eu te faço é que em Jesus você pode estar e se esconder. Em Jesus você pode ter esperança e pode ser renovado nessa noite para continuar a caminhada cristã. Viver por Jesus e viver em Jesus é algo incomparável, e Paulo demonstra isso nos mostrando até mesmo os seus sofrimentos aqui nesse texto. Eu quero te dizer que desafios nós teremos, sempre nós teremos. E falando do cristianismo, nós sempre teremos os desafios, como negar a nós mesmos, como carregar a nossa cruz, abrir mão e perdoar, não deixar nos contaminar com aquilo que vem de fora, que quer tirar o foco da nossa vida cristã. Devemos vencer a nossa carne todos os dias, são desafios enormes. E aqui Paulo nos ensina, nesse texto, algumas coisas. Paulo começa o texto dizendo assim: não desanimemos, por isso não desanimemos. Paulo aqui teria todos os motivos para estar desanimado, por tudo que ele passou e no contexto que ele estava vivendo ao escrever essa carta. Ele poderia simplesmente enviar uma carta dizendo àqueles irmãos em Coríntios: olha, chega, eu desisti, eu não quero continuar. Mas não, ele nos dá exemplo aqui. E dentro desses exemplos eu quero destacar 3 coisas que aprendemos aqui nesses 3 textos. A primeira delas, no verso 16, eu e você não podemos desanimar, e a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Você entende isso? A morte não tem mais domínio sobre nós. Olha o que diz o verso 16, leia aí comigo.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Ou dia após dia. Amados, ao sermos de Cristo, ao encontrarmos Cristo, entregar a nossa vida a Ele, a morte perdeu o poder sobre nós. Ela agora pode até atuar de forma pontual fora, no homem exterior, mas dentro de nós reina agora Cristo, a vida de Cristo, e essa é a garantia, e o Espírito Santo, que é esse selo, nos garante que temos a vida eterna, porque recebemos Cristo, a vida eterna. Por mais que a velhice, por mais que as enfermidades, por mais que naturalmente em nós apareça o homem exterior sendo totalmente defragado, nós vamos ver que o homem interior se renova dia após dia. Por mais que a nossa realidade externa, as experiências que nós temos, por piores que sejam, ou por piores que estamos agora vivendo nesse tempo, as condições mudam, o nosso exterior muda, nós envelhecemos, nós temos enfermidades. Nós iremos um dia partir, essa velha carcaça irá partir, mas o nosso interior se renova a cada dia, e a esperança que nós temos e o ânimo que nós devemos ter é em Cristo, que está em nós, o selo que temos, o Espírito Santo que está em nós, que se renova a cada dia, e que nos dá a esperança que um dia encontraremos o Senhor, e que a nossa vida agora é dele, e é eternamente dele. Por mais que as nossas fraquezas físicas sejam notórias em nossas vidas, por mais que possamos estar agora, ou talvez você aí na sua casa desanimado, a palavra de Deus, Paulo nos afirma aqui, que dia após dia o Senhor tem nos renovado. Esse é o convite de Paulo a cada um de nós. Então não tema nada, não tema a morte, não tema as adversidades que temos enfrentados. Continue com seu ânimo redobrado, continue com a sua esperança em Cristo, porque Ele faz toda a diferença. E que diferença é essa? A diferença é que quando a morte reinava integralmente em nós, nas nossas vidas, de modo progressivo, do lado de fora, mas de forma completa dentro de nós. Nós que vivíamos sem esperança, sem Cristo, estávamos morrendo nos nossos delitos e pecados, mas agora nós recebemos Cristo, e ao recebermos Cristo, o velho homem morre e nasce uma nova natureza, um novo homem. Cristo vem reinar em nós, e nós começamos a entender o que é ter esperança e o que é esperar em Cristo, o que é se renovar a cada manhã através das suas misericórdias, e não desanimarmos, mas continuarmos. O convite que eu faço a você nesse primeiro tópico aqui, ou nesse primeiro versículo 16, eu e você não devemos temer, devemos ser renovados a cada dia. Cristo está no controle. Também no texto, no verso 17, aqui nós vamos ver que Paulo, ele nos ensina algo mais nesse texto. Ele nos ensina que todas as adversidades que nós já enfrentamos ou enfrentaremos se tornarão leves e momentâneas quando elas são comparadas ao peso da glória eterna que nos aguarda. Já parou para pensar nisso? Eu e você, nós passamos por adversidades, enfrentamos dificuldades, mas tudo que passamos não será comparado à glória que está por vir. É isso que você e eu devemos nos firmar, e é nisso que devemos nos firmar. O verso 17 diz assim, do capítulo 4 de 2 Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Aqui o apóstolo Paulo não está se autoflagelando, ou se diminuindo, ou se menosprezando a ele mesmo diante das suas dificuldades. Ele está realmente mostrando quem ele é, como nós somos. Ele está sendo sincero contra os sofrimentos que ele estava passando, e ele estava passando. Mas jamais
tudo que ele passava e jamais tudo que passamos pode ser comparado com o sofrimento de Cristo. Paulo sempre aponta a pessoa de Cristo. Por mais que eu e você soframos em família, em enfermidades, nas nossas casas, ou onde nós estivermos inseridos na sociedade, nós devemos continuar olhando para Cristo, porque tudo que ele sofreu é muito maior do que tudo que nós venhamos a sofrer, para continuarmos caminhando e vivendo para a glória dele. Paulo entendia isso, por isso ele confiava, ele dependia completamente, ele descansava em tudo, em todas as situações, em Cristo Jesus. Esse é o convite que eu quero te fazer essa noite. Descanse no Senhor, espere no Senhor. Ele sempre tem algo mais a fazer. A nossa confiança precisa estar nele. Nós não podemos nos desanimar, abaixar a guarda, desistir. Não, é tempo de nós agora sermos mais ainda de Cristo do que, ou nos entregarmos mais a Cristo do que ontem. Nos derramar realmente diante dele, aproveitar as oportunidades diante de tanta coisa que estamos passando e de tantas coisas que estamos sendo privados, continuar olhando para Cristo e confiando em Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui, Paulo usando essa metáfora de peso, nos ensina muito, porque o peso em si ele pode até ser relativo, mas ele se autoanalisa, mostrando a sua própria força, mostrando a sua limitação. Paulo se coloca diante da situação. Paulo expressa os seus sentimentos e a sua fraqueza. Como eu disse antes, ele poderia simplesmente enviar uma carta de desistência, como muitas vezes nós fazemos, mas ele envia uma carta de encorajamento, para que os irmãos ali continuassem na labuta, servindo a Cristo. Aqui Paulo está medindo o seu sofrimento, comparando o seu sofrimento com o de Jesus, e por isso esse eterno peso de glória. Porque por mais que eu passe, você passe situações que tentam nos desanimar, nada se compara com o que Cristo passou para nos salvar. Nada se compara. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós damos glórias a Deus, porque diante dessa grandeza de Jesus e da glória que lhe é devida, Paulo expressa, ele reconhece aqui, ele está reconhecendo o peso da aprovação. Ele está reconhecendo aqui que por maior que seja a provação ou o peso que venha sobre nós, ou a situação que nós estamos vivendo, não é nada diante de tudo que Cristo passou, para que nós suportássemos hoje o que estamos passando. Por isso olhar para Cristo, por isso a ótica é a de Cristo, por isso a vida precisa ser de Cristo, por isso a esperança precisa estar em Cristo, por isso não podemos nos desanimar, porque nós temos uma viva esperança, e ela é Cristo. O apóstolo está dizendo que nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos até sangrar, nós vamos perder. Todos nós passamos por tudo isso, porém, em comparação com a glória que está por vir e há de ser revelada a nós, nossas tribulações são leves e passageiras. Muitos pastores amigos, tenho visto algumas lives deles, e eles têm falado isso. Vai com certeza passar, porque Cristo está no controle de todas as coisas. Por isso o convite a você a continuar confiando em Cristo e fazer uma análise, faça uma autoanálise daquilo que Cristo suportou por você, para que você pudesse suportar hoje. E nós só suportamos as lutas, as provações, as perdas, porque nós continuamos olhando e dependendo de Cristo. Porque se tirar Cristo, nós sucumbimos, porque sem Cristo nós não somos nada. O nosso presente pode ser doloroso, e tem sido doloroso, mas o nosso futuro, a palavra de Deus, e Paulo aqui nos garante, será glorioso. Aleluias, glórias ao Deus, ao nosso Deus, por isso.
Continue com essa esperança nesse Deus maravilhoso. Quando você estiver desesperançado, ou quando você estiver pensando em desistir diante de tudo que está acontecendo, eu me lembrei de alguns textos e eu queria rapidamente compartilhar com você antes de terminar. O primeiro deles é em 1 Pedro 5,10. Pedro vai nos escrever assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, e Ele mesmo vos firmará, e fortificará, e vos fundamentará. Esse é o Cristo que nós servimos. Assim como Ele nos chama, em meio a qualquer situação, Ele nos mantém, porque Ele é nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Romanos 8,18 também nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, Paulo falando, não podem ser comparados com a glória que se há de ser revelada. Entende isso? O porquê precisamos estar com foco em Cristo, não desanimarmos e termos essa esperança viva. E em terceiro e último, nós precisamos ter ânimo e não desanimarmos, porque nossa fé não é guiada por vista, a nossa fé está em Cristo. No verso 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Entende isso? Mantendo os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em meio a essa turbulência que vivemos, em meio a tudo que você possa estar vivendo, particularmente na sua vida, fora essa pandemia, Cristo ainda está no controle. Aleluia. Continue olhando para Ele, continue dependendo dEle, porque como salvos em Cristo e por Cristo, a nossa vida não é determinada naquilo que nós vemos naturalmente, não pode ser. Porque nós mudamos o foco completamente. Quando Cristo veio viver em nós, nós passamos a olhar para Ele com os olhos da fé. Ou seja, nós não estamos mais e nem podemos estar mais focados nas coisas terrenas, em coisas passageiras, mas naquilo que é eterno. Para aqueles amados que ainda estão perdidos e nós precisamos alcançá-los com o Evangelho de Cristo, eles ainda estão vendo o mundo visível como nós vimos, e nós precisamos ensiná-los. Por isso pregar a palavra, porque ela não está presa, ela não está de lockdown. Por isso nós temos essa segurança e ela é compensadora, mas as pessoas precisam aprender conosco. Nós aprendemos com Paulo muito mais quando ele fala das suas experiências e sofrimentos, porque ele expõe quem ele era, um homem simples como nós, que passava os mesmos sofrimentos, mas ele foi até o fim, até receber a sua coroa. E é esse o convite que ele nos faz. Mas para nós precisa ser o contrário. O nosso foco, o nosso olhar precisa ser em Cristo. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser como éramos antes, tolos, que tinham o nosso olhar nas coisas dessa terra, coisas passageiras, efêmeras. Nós temos que olhar para Cristo, porque quando entendemos quem Ele é, nós mudamos a nossa visão daquilo que Ele pode fazer e faz em nós. Paulo nos ensina, com seu olhar, com seu alvo fixo em Cristo, com seu serviço, com suas lutas, com seus sofrimentos, que vale a pena continuar servindo ao Senhor, em meio a tantas coisas que nós passamos. O convite que eu faço a você é este nessa noite: que a sua fé não seja guiada por vista, mas que a sua fé esteja colocada totalmente em Cristo Jesus. E que eu e você venhamos a entender que por mais que nós soframos, e por mais que nós estejamos dentro do olho de um furacão de sofrimento agora, tudo que nós passamos não é nada, toda a tribulação que passarmos não é nada diante do que Cristo passou. E tudo isso precisa produzir para nós um eterno peso de glória
e vai produzir, porque é a promessa do Senhor. Que você esteja no Senhor e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Ministério de Louvor. Nós vamos encerrar cantando Vem Derrama Paz, que você possa ter uma semana de paz, uma semana abençoada, juntamente com a sua família. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações venham a nos desviar. Amém, queridos? Eu queria orar com vocês agora e por vocês. Eu não sei o que se passa na sua vida, no seu coração. Eu não sei como tem sido para você diante dessa pandemia, diante de tantas limitações que estão sendo impostas a nós. Como que você tem passado, o que você tem enfrentado? Qual é o seu estado? Mas eu quero te lembrar que, assim como eu disse, por mais que nosso homem exterior se corrompa, ou seja destruído, e o será, o nosso interior se renova a cada dia, porque Cristo vive em nós. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome incomparável, inigualável, nós clamamos ao Senhor agora por cada irmão e fazemos o que o Senhor mesmo nos ensina na palavra. Nós saímos lá de Passos, Minas Gerais, para orar pelos nossos irmãos que estão passando os mesmos sofrimentos que nós passamos lá, para dizer para eles que a mesma esperança viva que eles têm, nós temos lá também, Senhor, e que esse Deus que nós servimos, que tem atributos próprios, como essa onipresença, é o mesmo Deus que está aqui na PIB Santos, em cada lar,
na cidade de Santos, na Baixada Santista, é o mesmo que está lá em Passos, em Minas Gerais, está com cada familiar nosso espalhado nos 4 cantos dessa terra. E nós te clamamos, Deus onipresente, onisciente e onipotente, haja em nosso favor. Nós não temos outro além de ti, nem queremos. Antes tínhamos tantas escolhas, tantas coisas eram como Deus para nós, mas nós encontramos o sol da justiça que raiou sobre nós. As nuvens eram negras, dias eram nublados, mas veio o dia que o sol raiou sobre nós e a nossa verdade foi descoberta, e a verdade do Senhor nos cobriu e nos trouxe luz, salvação para um povo que andava em trevas. Nós somos estes miseráveis pecadores, mas lavados e remidos por teu sangue, Jesus. E nós te clamamos, visite cada casa, cada lar, cada enfermo agora. Não importando a enfermidade, nós nem sabemos, mas o Senhor tudo sabes. Cada enfermo no hospital, agora com Covid, Senhor. Aqueles que o Senhor quiser curar, nós já clamamos por cura, Senhor. Aqueles que o Senhor quiser levar, como já tem levado muitos parentes nossos, amigos nossos, irmãos nossos, nós te celebramos por isso, adoramos o teu nome, porque o Senhor tem prazer na morte dos teus santos. E nós sabemos que esses que partiram é até breve, um dia o encontraremos, porque a glória que se há de se revelar, ela é eterna, e um dia estaremos com o Senhor. Visite cada coração depressivo agora, Senhor, cada mente cativa, cada vida desanimada, se distanciando do Senhor. Nós podemos até nos distanciar por não estar no templo, igreja, mas não do Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor onde estivermos. Encha-o com o Espírito Santo do Senhor, cada lar. Isso eu falo de cada vida, de pais, de filhos, avós, sobrinhos, netos, e principalmente cada um de nós aqui. Assim como nós cantamos lindamente com a equipe de louvor aqui, nós te clamamos, vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos para este povo que se chama povo teu. E que agora, Senhor, o seu amor, o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com o povo do Senhor espalhado nos 4 cantos dessa terra, mas muito especial a cada um da PIB Santos, a cada membro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite em Cristo Jesus.